ensinar para vocês um pouquinho do Promob, sendo essa aula aqui a aula 1. Então aqui, ó, eu vou mostrar para vocês a versão do meu Promob, é o Promob 2011 Plus. Basicamente, todos os Promobs são muito parecidos, desde a versão 5, né? Então, vocês podem escolher tanto Plus, Lite, Arc, Catalog, tem o Home também. Basicamente, todos eles são muito parecidos. Vai mudar uma ferramenta ou outra. Então aqui, ó, na janela inicial do Promob, quando você abrir, vai aparecer, não é essa a mensagem, vai aparecer essa telinha aqui, ó, indicando bibliotecas extras, que seriam os fornecedores que teriam seus produtos catalogados dentro do Promob, né? Aqui na abinha Novo Ambiente, vocês vão encontrar cozinha, dormitório, banheiros, escritórios, estofados, salas, etc. Nessa abinha aqui, ó. Talvez não dê para ver por causa da câmera. E aqui embaixo vocês vão encontrar ambientes recentes, que seriam os últimos trabalhos que vocês estão fazendo que vão ficar salvos aqui. Via das dúvidas, assim, ó, nos ambientes vocês vão encontrar esses aqui pré-salvos, que vão ter diferença entre eles o seguinte: cozinha vai ter uma régua específica na parede para a cozinha. Essa régua específica não significa que vai ser só aquela medida. Por exemplo, aqui quando eu clicar em cozinha, vai abrir essa janelinha aqui, ó. Então, quando eu seleciono a parede, vocês vão observar que aparece o 150, aqui os números. Essas réguas é que mudam de um ambiente para outro. Então, não tem importância qual deles eu for selecionar, certo? Então, vamos lá. A primeira coisa básica do Promob que vocês vão precisar saber é na questão da visualização do Promob. Então, aqui, ó, essa janelinha toda aqui, ó, é a janela do ambiente 3D. Aqui vocês vão encontrar todo o projeto de vocês. E essa aba aqui, ó, que seria a aba lateral direita, que se no de vocês não estiver aparecendo é porque o Auto Hide já está apertado aqui, ó. Então, quando eu venho com o mouse para cá, ele aparece para mim. Eu costumo deixar isso aqui ativado sempre, tá? Fica mais fácil. Então, aqui, ó, para eu conseguir controlar os comandos só pelo mouse, tá? A gente vai ver essa primeira abinha aqui em cima, ó. Alguns comandos desse daqui, só que só no mouse. Então, o botão de seleção é o botão esquerdo, tá? Então, o esquerdo fica do lado do menu iniciar. Eu falo isso, apesar de ser bem babaca, é que assim, ó, a gente confunde muito. Eu falo botão direito, botão esquerdo, botão do meio, e às vezes a gente, né, tá sem o relógio e não sabe onde é que tá. Então, via das dúvidas, o menu iniciar está do lado esquerdo, né? Seleciono o botão esquerdo, eu seleciono o que eu quero selecionar. Então, aqui parede, piso, né? Parede e paredes. Então, agora para fazer o zoom para trás e para frente, para girar, você vai girar a bolinha para frente, girar a bolinha para trás com alguma coisa selecionada, certo? A bolinha do mouse que eu falo é essa daqui, ó. Giro para frente e para trás. E aqui o botão esquerdo. Então aqui, ó, voltando no nosso 3D aqui, ó, eu estou usando esses comandos. E agora vocês notaram que o meu símbolozinho saiu para uma mão, que seria o botão PAN, né? O botão PAN, olhando aqui no mouse, eu vou pressionar essa bolinha aqui, ó. Pressiono ela para dentro e deixo apertado, e o botão PAN vai ficar selecionado, ó. Então eu vou arrastar o meu ambiente para lá e para cá. É uma ferramenta muito útil, certo? E por fim, tem mais um botãozinho que é o botão do rotacionar, onde eu pressiono o PAN e o direito junto. Então ele vai mudar o ícone e eu vou conseguir rotacionar o meu projeto, tá? Então só mostrando aqui no mouse, ele vai ficar da seguinte maneira, ó. Aperto esse botão e o direito junto, tá? Então pressionei os dois e aí eu vou conseguir rotacionar o projeto. Feito isso, pessoal, vocês precisam treinar bem essa ferramenta, porque ó, vocês vão ter que conseguir girar isso daqui normalmente, sem ter nenhum problema de ficar, não consegui achar a posição, vocês vão ter que girar mesmo.
uma dica legal é deixar sempre o mouse, o cursor aqui ó, no meio do ambiente. Se eu selecionar aqui fora, fica um pouquinho mais difícil de rotacionar do que se eu estiver rotacionando aqui dentro, tá? Então essa é uma dica bem legal. Aqui em cima a gente vai estar trabalhando na primeira aula o módulo somente de visualização, tá? Então aqui, ó, o primeiro passo mais importante dessa parte aqui de visualização seria o mouse e o modos de preenchimento. As outras ferramentas são ferramentas que a gente consegue viver sem, mas essas duas não. Então aqui, ó, eu tenho textura com linhas, textura, preenchimento com linhas, preenchimento, hide PB, sem preenchimento e caixa de contorno e apresentação. Nesses modos aqui, ó, eu vou deixar mais explicadinho na apostila, mas basicamente o que a gente mais usa é o textura com linhas. Por quê? Quando eu coloco em textura com linhas, todos os contornos dos meus objetos que tiverem no projeto, eles vão conter uma linha de contorno preta. Isso é muito bom na questão visualização, tá? Quando eu tenho um objeto branco aqui perdido no meu ambiente, eu não sei se eu tiver no modo só textura, eu não sei onde que ele acaba e onde ele termina. Então esse método, esse modo de preenchimento, ele é muito útil, tá? Então, lembrando, coloquem sempre no textura com linhas. Às vezes vai acontecer no projeto de vocês não conseguirem visualizar a textura, aparece só uma cor, por exemplo, eu tenho aqui uma textura ranhuradinha bege e só está aparecendo bege. O que é isso? Simples, vocês devem estar trabalhando no modo só preenchimento com linhas. E eu recomendo o primeiro, textura com linhas, que vai aparecer tanto a textura quanto a linha, tá? Então o próximo botãozinho aqui, ó, chama botão visualização pré-salva, que seria a planta, vista esquerda, direita, frontal, traseira, isométrica, etc. Qual a gente mais usa? O botão de planta, tá? Que vai pegar a planta baixa do ambiente. A planta baixa, ela é útil para estar trabalhando em alguns momentos, porém não sempre. Eu costumo só trabalhar no 3D mesmo. Então, para eu voltar à visualização que eu tinha anteriormente, eu vou usar as setinhas verdes aqui em cima, ó. Essa seta verde aqui, ela volta a vista e a outra setinha aqui, ela avança a vista. Somente a vista, ela não desfaz a ação, ó. Então eu vou clicar aqui, ó, e eu vou voltar à vista, certo? E aí eu vou rotacionar de novo, aí o cliente vai perguntar, volta na vista que estava antes. Eu vou clicar aqui e eu vou voltar na vista que eu estava antes, certo? É um botão muito útil, tá, pessoal? O próximo botãozinho é o botão da perspectiva ou da vista ortogonal. O que seria isso? Ó? Perspectiva, eu tenho as linhas convergendo para um ponto só. Então, pessoal, se vocês quiserem testar essa ferramenta aqui, ó, as linhas vão convergir no modo perspectiva, elas vão convergir para um ponto, que seria o ponto de fuga, tá? Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar um material específico só de perspectiva para vocês, tá? Então aqui, ó, eu tenho um modo de perspectiva olho normal, né, que é como a gente vê normalmente, e tem um modo de perspectiva ortogonal, onde as linhas vão ser paralelas. Quem já conhece um pouquinho de desenho, sabe que esse método aqui, esse modo que a gente colocou agora, é um modo de desenho técnico, né? Onde é muito utilizado, principalmente pelos marceneiros, para estar mostrando o ambiente, tá? Então aqui eu vou voltar na vista que estava antes, e aqui eu tenho o meu famoso vista dinâmica, ou eu chamo muito de olhinho, né? O olho, clicando aqui em cima dele, eu vou conseguir ter uma visualização mais rápida, né, do meu ambiente em planta baixa, e eu consigo também rotacionar ele de forma mais específica e mais controlada. Então aqui, ó, eu indico uma direção aonde eu quero visualizar, e aqui onde eu tenho o olho, eu consigo dizer que é o meu observador olhando naquela direção. Essas linhas que tem aqui, ó, essa linha azul e a linha vermelha, são linhas de orientação. Por exemplo, a linha azul significa a nossa visão periférica. Então, nesse caso aqui, eu estou observando o meu projeto com uma visão normal de uma pessoa. Agora eu posso ampliar essa vista, ó, puxando um pouquinho a linha aqui, ó. Então eu estou ampliando o ângulo de visão, certo? Ampliando o ângulo de visão, eu consigo ter
um ambiente maior do que realmente é. Então aqui a gente consegue dar um pouquinho de amplitude para ambientes pequenos, né? E diminuir um pouquinho ambientes grandes. Eu sugiro não forçar muito essa vista aqui, ó, essas linhas aqui, deixar um pouquinho menos de 80 graus, porque senão o cliente, lógico, vai saber a diferença, ele vai ver que tem alguma coisa errada no projeto de vocês. A linha vermelha que está aqui, ó, entre o olho, entre essa linha aqui, ó, e o olho, seria a linha de corte. A linha de corte eu posso puxar ela aqui, ó, por exemplo. Eu estou observando o meu ambiente de fora, né? E aqui eu tenho a vista lateral. Então, essa linha pontilhada aqui seria meu piso e a linha de cima seria o teto. Então, aqui, ó, eu quero observar dentro do meu ambiente. Então, eu vou puxar essa linha de corte um pouquinho para dentro aqui, ó. E eu vou estar cortando da linha até o objeto, aqui é o observador, da linha até o olho, eu não enxergo nada. Eu só enxergo da linha para frente. Então, uma ferramenta muito poderosa para estar fazendo vista técnica, né, para estar apresentando os projetos para os clientes. Mais para frente eu vou mostrar para vocês como se faz vídeo com essa ferramenta, tá? Então, pessoal, essa foi a primeira aula, a aula básica, inicial, tá? Se vocês gostaram do vídeo, eu vou pedir para vocês clicarem no link a seguir aí embaixo na descrição do vídeo, que vai ter a aula 2, tá? Beleza? Obrigado pela atenção de vocês e qualquer dúvida vocês podem deixar comentários aqui embaixo no vídeo. Beleza? Um abraço para todo mundo. Obrigado. Tchau, tchau.